E aí, pessoal da Areninha, eu sou o Fabrício, como vocês já sabem, e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, e o assunto é variação linguística. Eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos, ou seja, um vídeo com 3 partes, a gente pode dizer assim, porque é um assunto que merece bastante atenção, porque ele é muito interessante e muito importante também. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o que é a variação linguística e os tipos de variações que podem acontecer, tá certo? Bem, variação lembra mudança, são palavras sinônimas, e linguística lembra língua. Então, são mudanças que ocorrem na nossa língua, seja falada, escrita, dependendo de pessoa para pessoa ou de pessoas para pessoas. A língua ela vai ocorrer diferenças na hora de ela ser usada, seja da forma falada ou da forma escrita, como eu já mencionei. Então, variações linguísticas nada mais é do que isso. São formas diferentes de se falar, de se escrever uma mesma língua, tá certo? Por exemplo, o português, ele vem lá de Portugal. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e tudo mais, obrigaram os índios a aprender o idioma. Aí foi misturado lá com idiomas africanos e idiomas indígenas, e o português tudo junto formou o nosso português brasileiro. Então, apesar de tecnicamente o nosso português e o português de Portugal ser a mesma língua, tem diferenças enormes de um país para o outro. Então, aí um tipo de variação que acontece de lugar. E eu estou mencionando aqui de país para país, mas essa variação ela pode acontecer também de um estado para o outro, de uma cidade para outra, até de um bairro para o outro pode acontecer uma mudança, tanto de palavras diferentes ou formas diferentes de dizer aquelas palavras, sotaques diferentes. Isso tudo é variação linguística, tá certo? Então, isso foi só um exemplo. Eu vou listar aqui alguns tipos de variação linguística que podem acontecer. Bem, a variação de lugar, né, relacionada ao lugar, é uma das primeiras que a gente pode mencionar, certo? Então, dependendo do local em que cada falante mora, ou vive e tudo mais, ou que nasceu, vão acontecer diferenças. Por exemplo, o sotaque de uma pessoa de São Paulo para uma pessoa do Ceará. Não só o sotaque, mas também palavras diferentes que são usadas, gírias diferentes, isso tudo é variação, tá? E a gente tem que entender também que há variações, por exemplo, dentro de um mesmo estado. Então, quem é do estado, ou quem é do interior do estado do Ceará, vai falar diferente de alguém que é da capital, Fortaleza. Então, ocorrem variações também do centro para os locais mais afastados do centro, certo? Porém, nenhuma variação é melhor do que a outra, tá? Então, o primeiro tipo de variação que a gente pode classificar aqui é a variação por lugar. E aí, gente, a gente tem a variação por classe social também. Então, pessoas que estão numa classe social mais alta, que têm mais posses e tudo mais, falam diferente de pessoas que estão numa classe social mais baixa. E isso vai gerar um preconceito social e linguístico. Então, a forma que essas pessoas de classe social mais baixa a forma que elas falam vai ser levada como errada, como feia, enquanto as pessoas que estão numa classe social mais alta, a língua delas não, o jeito que elas utilizam a língua, o jeito que elas falam, que elas escrevem, vai ser considerado mais importante, mais bonito e tudo mais, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo, então não vou alongar muito. Então, o outro fator que pode gerar uma variação na língua é o fator classe social. Além dessas, também tem a diferença no tempo. Então, palavras, expressões, formas de falar antigas vão ficando lá para trás e vão surgindo novas formas, novas palavras, novos sotaques. Porque a língua ela está sempre em movimento. Então também tem essa variação, essas variações em relação ao tempo. Então sua avó com certeza vai falar algumas coisas que você nem conhece por causa dessa variação que há de idade, certo? Então pessoas mais idosas falam de certa forma, digamos assim, pessoas mais jovens têm formas diferentes de se expressar. E por último, a gente pode falar também da diferença que a gente tem entre a oralidade, a fala e a escrita.
Por quê? Durante muito tempo foi interpretado que a escrita era bela, ela não mudava nunca, era sempre a mesma e era sempre certa, não tinha nada de errado, enquanto a fala era de qualquer jeito. Mas não é bem assim. Bem, a fala com certeza ela é mais espontânea. Você vai falando aqui, você faz repetições, às vezes você não coloca concordância e tudo mais. E já na escrita, muitas vezes a gente escreve, a gente pode apagar, escrever de novo e tudo mais, até deixar do jeitinho que a gente quer, se aproximando do jeito certo, entre aspas. Mas isso vai mudando cada vez mais. É certo que há uma variação entre a língua falada, a forma de falar, a forma de usar a língua falando e a forma de usar a língua escrevendo. Mas cada vez mais esses dois estão se aproximando. Por exemplo, no WhatsApp, quando você vai mandar uma mensagem, mesmo escrita, ela digitada, né? Ela se aproxima do jeito que a gente está falando. Então, nem sempre a escrita é certa e a fala é errada de qualquer jeito, certo? Então, a gente pode dizer que tem essa diferença, essa variação entre escrita e fala, mas elas estão cada vez mais se aproximando, tá certo? O próximo vídeo eu vou falar sobre uma divisão de 3 partes da língua que vai gerar esse preconceito social e nossa gramática e tudo mais. Fica ligado aí no próximo vídeo que eu vou explicar um pouco mais sobre esse assunto, variação linguística, tá bom? Tchau!